Olá, meus caros. Nessa oportunidade vamos falar sobre a parte 2 das barreiras de um neófito ou iniciante para ser um obreiro, um cooperador na Igreja de Deus e Amor, ao qual eu pertencia, e também, obviamente, falando coisas que acontecem não só na Deus e Amor, mas em praticamente todas as outras denominações, que são as barreiras inerentes à própria condição, seja de um pastor, seja de um presbítero, seja de um diácono, seja de um ancião, seja do que for, ou o cargo que for. Deixe seu like se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Bom, para quem não sabe, na Deus e Amor, nós tínhamos o seguinte proceder. Para você ser cooperador, era necessário primeiro passar por um processo de santificação ou consagração, que se prezava por oração, consagração com jejum e leitura da palavra. E era chamado para o homem de Daniel, para a mulher de Ana. No mínimo era 6 meses. Eu me recordo que eu fiz, eu já testei em outros vídeos, eu fazia meia hora de oração, praticamente 6 meses direto na igreja. Ou seja, sempre perto das 7 horas, 6h30 até 7 horas, ou 15 para as 7 até 7 e pouco, orava próximo do púlpito. Nem era em cima do púlpito ou no banco, mas próximo do púlpito. Depois desse processo vem então a consagração com a unção. E um pastor, que na época ainda não era dirigente da congregação, era presbítero também, me ungiu. Aí tinha que ir lá na frente, no meio de toda a igreja. Ele então apresentava eu para o povo e pegava a unção, mandava eu ajoelhar, orar a Deus também, e ele obviamente me ungia com o óleo ungido, configurando a consagração de obreiro. Para continuar como obreiro, obviamente que tinha outros requisitos. Um deles, por exemplo, não sei se isso ainda ocorre nas igrejas de Deus e Amor, mas se eu não desse o dízimo, eu não poderia ser obreiro ou cooperador. Tinha que dar o dízimo. Se eu não desse a oferta de Santa Ceia, ou às vezes da reunião, geralmente era mais da reunião de obreiros, eu poderia até mesmo ser cortado. Apesar de que tinha uma certa tolerância em algumas congregações na minha época, isso no ano de 2008, que eu me converti em 2005, mas oficialmente eu fui levantado como obreiro em 2008, que eles faziam vista grossa com relação a obreiros que não davam o dízimo ou oferta, porque se provasse que estava passando uma situação difícil, eles faziam vista grossa, como eu já disse. Mas a regra era que quem não desse o dízimo não podia pregar, não podia participar praticamente de nada dentro da igreja. Bom, a partir de ser cooperador, que pode ser o sinônimo também de obreiro, e no caso das mulheres, obviamente, obreira e cooperadora, e começa como Ana, como já disse, vai-se fazer alguns trabalhos. Primeira parte, que era uma parte, ou é uma parte, né, que ainda deve existir, que você começa a partir das 19 horas no culto noturno, né? Vai depender de sedes estaduais. Aliás, se depender de sedes estaduais, tem 3 cultos no dia. E uma congregação normal é um culto em todos os dias da semana, né? A não ser que uma congregação muito pequena que vai ter 3, 4 cultos. Ponto de pregação, por exemplo, que é o início de uma obra, que ainda nem a igreja está ou edificada ou a compra do terreno, é apenas um lugarejo, às vezes cedido pelos irmãos, para então cultuar a Deus ali. Então não é nada oficializado, né? Não é de propriedade da igreja, e por isso que às vezes é 2, 3 dias na semana. Inclusive, num dado momento que eu já estava exercendo então a função de obreiro, eu fui até convidado para dirigir uma dessas congregações ou pontos de pregação. No entanto, eu como trabalhava,
não fui na igreja nesse dia e passaram o bastão por outro. Bom, ainda cabe ressaltar que naquela época o obreiro tinha que ir no mínimo 4 dias na igreja para poder estar apto para pregar. Não poderia ser um relapso ou omisso, ou um sujeito que não comparecesse aos cultos, tinha que estar lá, até porque, já eu vou dizer, o obreiro também tem outras funções. Bom, então, como eu estava dizendo, faz a primeira parte, começa o culto às 19 horas, e faz uma breve oração. Eu fazia uma breve, não, fazia até uma longa. Chegou um dado momento que na Deus Amor se exigia oração, e o missionário lá convocava o povo, porque tinha bastante processo na justiça, alguns até com razão, outros nem tanto, então ele convocava a igreja para oração, às vezes outros problemas e tal. Então geralmente se orava até 1 hora, às vezes era das 7 horas até 8 horas, ou o mais normal, 7 horas até 7h30 ou 15 para as 8. 15 para as 8 era a regra de ouro, pelo menos a minha congregação. Agora, em muitas outras a preguiça era tanta que eles começavam lá 9h15, 9h20 a orar, e já 9h30, 9h40 no mais tardar já estavam passando por outras etapas da primeira parte, que, como já disse, começa com a oração, depois um corinho, você pode cantar um corinho, você pode ler um versículo bíblico, dar oportunidade para os irmãos se manifestarem com o testemunho de algum milagre, ou querer cantar, ou querer fazer qualquer outra coisa, ler até mesmo um versículo. Passa as informações da própria instituição, cara, se vai ter algumas reuniões, se vai ter algumas caravanas para ir ao determinado congresso, coisa dessa natureza. E também vai se falar da questão, ou pelo menos na época ia se falar a questão do voto, da oferta. Eu peguei uma época que já estava sendo mudado. Eu me lembro quando eu era mais adolescente, que eu frequentava, que a primeira parte ela servia para fazer praticamente toda a parte burocrática da igreja. Chegar na segunda parte, o pregador só ia pregar a palavra e fazer revelação e fazer a oração da fé e pronto, acabava o culto. Mas eu peguei uma parte que já estava sendo bastante diferente e eu diria até um pouco perversa. Bom, então a oração, pedir se possivelmente tinha alguém que quisesse cantar ou fazer uma menção da palavra. Eu cantava um corinho, passava o recado da igreja, às vezes estava ligado até mesmo a dízimo, né? Cartão do dízimo, mais outras informações que fossem oportunas na época. Quando o pregador, geralmente quando um pregador muito famoso, demorava muito a primeira parte, porque na regra era para ser das 7 até 8 horas, ou até 8h15 no mais tardar. Às vezes a gente tinha que ficar até 8h30, 15 para as 9, porque o pregador era de fora, né? Era o bambambam. E o bambambam e o famoso érrimo, às vezes nem orava, já chegava chegando, né? Ou às vezes ficava no escritório conversando com o dirigente, certo, lá falando coisas que não eram para ser faladas, fofocas, e aí já surge também a questão da dúvida por conta das revelações, que às vezes era tudo também tramóia ali dentro, né? Principalmente quando o dirigente estava com algum problema diante dos obreiros ou membros, que os obreiros ou membros estavam resistindo a algumas práticas dele. Então ele contava para o pregador que ele trazia de fora, o pregador de fora ia lá, dava uma revelação: ó, aqui teu irmão está sofrendo muito, e a luta é grande, mas deva ser com ele, igreja, seja com ele, porque ele está fazendo tudo certinho. Ou quando não inventava que tinha um anjo tal, que tinha uma estrela, uma coroa sobre ele, como tinha uma pregadora que fazia isso direto para enaltecer o dirigentão, né? Bom, então, de 8 horas a 8h30 passava a segunda parte. A segunda parte, se lia um versículo bíblico, orava, passava as ofertas, às vezes passava até na primeira parte. Eu estou falando de uma congregação pequena, né? No máximo aí de 50 membros. Os membros são exatamente aqueles que participam da Santa Ceia, e com visitantes aí em dias, vamos dizer assim, final de semana, que é geralmente os dias que dão mais gente, em torno de 100, 200 pessoas visitando. Tá? A capacidade, inclusive, da congregação que eu congregava era, parece, de 200 a 300 pessoas, capacidade total, né? Então,
se fazia na segunda parte a oferta e também às vezes até o dízimo. Quando não fazia na primeira parte, quando era um pregador muito famoso, às vezes fazia até na primeira parte, ele também fazia depois na segunda parte. Quando era um pregador sério, o sujeito ia, pregava a palavra, orava por revelação, e no final ele ia pedir a oferta. Ele não se preocupava muito com a oferta. E depois fazer a oração da fé, que aí é o desfecho do culto. E pois teve uma regra na própria IPDA, por conta de muita murmuração e também por conta de reclamações de vizinhos, que os cultos não poderiam exceder as 9 horas e 30 minutos, ou 21 horas e 30 minutos de culto noturno. Porque às vezes era uma aberração grande também. Chegava o culto e ia às 10, 10 e meia, bobear até quase 11 horas, principalmente quando vinha esses famosérrimos, né? Quando era gente já conhecida, até porque não vinha tanta gente assim, então o culto geralmente acabava dentro do horário, ou até às vezes antes do horário, 9 horas, 9 e 10, por aí. Bom, essa era a função do obreiro na primeira parte. Na segunda parte eu já adiantei como é que seja, né? E um sério, como eu disse, então na segunda parte ele vai ler o versículo bíblico, ele vai fazer uma oração, ele vai ler a palavra, vai pregar, vai pedir o voto à oferta, vai fazer então o momento da oração, se ele não tivesse o dom da revelação, passava para os obreiros ou obreiras que tivesse. Depois faz o apelo, né? Eu ia esquecendo, tem a questão do apelo, de aceitar Jesus, e ainda tem a oração final, a oração da fé, que até é bíblica, e aí se encerra o culto. Mas o obreiro, como eu já disse, tinha outras funções. Qual? Passar a salva. O que é a salva? A bolsa, vamos dizer assim, né? A sacolinha de recolher os votos e ofertas. Às vezes também os dízimos, daqueles cartões de dízimo. Também o obreiro ele estava pronto para passar informações a pessoas que frequentavam a igreja ou a membros recém-convertidos, ou até mesmo para ajudar em qualquer outra tarefa que fosse necessária durante o culto, às vezes até antes do culto e também depois do culto. Isso ia depender, principalmente se houvesse algum imprevisto ou o dirigente convocasse uma reunião antes do culto, ou depois do culto, ou chamasse até mesmo lá para o seu escritório no interregno da primeira parte para a segunda parte, que geralmente até fazia isso, né? No caso das obreiras, como se confiava na minha época, não sei se em outras épocas, me parece que em outras épocas, quando eu era criança e nem visitava a igreja, que tinha financeiros, homens, né? Mas a minha época já de obreiro era mulheres, então ia 6 mulheres lá, no intervalo da primeira parte para a segunda parte, fazia a contagem, então fazia durante o culto a contagem das finanças, né? Fazer obviamente ali os orçamentos, tudo certinho. Às vezes chamava um homem também que entendia, às vezes eu fui até chamado para lhe auxiliar, ou auxiliar financeiro na questão do relatório, né, ou para digitalizar no computador, quem tinha facilidade nesse sentido, ou para ficar até mesmo olhando ali a contagem, que às vezes precisava. Então, em síntese, era isso. E o obreiro poderia pregar para fora. Eu fui convidado, acho que para pregar 2 vezes fora, né? Fora, mas não era tão fora assim. Uma foi na mesma cidade, só que em outra congregação, e em outras cidades, acho que em outras 2 ou 3 cidades. Às vezes convidava para pregar ou às vezes só para orar por revelação. No momento até eu orava por revelação, depois eu ter visto algumas coisas assim que não me agradaram e eu também ficar um pouco em dúvida de tudo aquilo, eu acabei não orando mais por revelação, né? Ou quando eu tinha convite não ia, e ficava mais na pregação. Depois também eu acabei, isso já era bem no finalzinho do ano 2008, no início do ano 2009, em janeiro, acho de 2009, final do mês de janeiro eu acabei saindo, tá? E aí, depois que sai também tem que ter uma burocracia, que você vai ter que lá assinar que você está cancelada, principalmente porque eu era cadastrado como obreiro lá para São Paulo, estava para vir a carteirinha, mas ainda não tinha vindo, porque aí oficializando lá, a gente poderia pregar em qualquer congregação, né? Mostrando só o certificado ou a carta. Às vezes quando não vinha a carteira,
né, que no meu caso não vinha, demorou para vir a carteira. Então era uma carta dada pelo dirigente que me habilitava para ir para outra congregação pregar, né, para fazer o controle, para ver que, para atestar que de fato a gente estava naquela congregação, a gente era uma pessoa idônea e tal, né. E me recordo que quando também fui cadastrar lá para São Paulo, tinha que assinar um termo de isento de trabalho voluntário para não pleitear direitos trabalhistas. Isso tinha. E, aliás, se a gente for analisar de acordo com o direito trabalhista, já que depois mais tarde eu fui estudar direito, o que eu fiz configurava trabalho tranquilo, e praticamente o que faz os obreiros configura o trabalho tranquilamente, ainda que assine aquilo lá, e teria até que ganhar alguma grana, porque se comprovar a onerosidade, tem 4 pré-requisitos no direito trabalhista, tá? Já é passível do juiz dar uma reclamação trabalhista a vitória na causa para o sujeito. Eu fazia como voluntário, era obreiro, e aí o proceder da igreja, depois de passar de Daniel para obreiro, viria diácono, essa é a regra, né? Na escala, na pirâmide, vamos chamar assim, da hierárquica, né? Das hierarquias. Então para o homem é Daniel, é o obreiro, depois vem diácono, depois vem presbítero e pastor. Na Assembleia de Deus tem mudança, né? O pastor acho que vem antes do presbítero, o presbítero tem mais destaque. Na Deus e Amor era assim. E eu, sendo obreiro, eu poderia ou auto me declarar evangelista ou até mesmo missionário se eu fosse convidado muito para outras congregações pregarem, ou pregar em outras congregações, ou pregar até fora, né? Inclusive aí tinha até uma carteira, me parece, que atestava como evangelista missionário, que para as mulheres é assim que configura, porque a hierarquia das mulheres é o seguinte, é ana e obreira, ou cooperadora, né? Não tem diaconisa, não tem presbiteriza e muito menos pastora, meu Deus é bom. Quando sai de obreira, vira ou evangelista ou vira missionária. E ainda, depois de um tempo também, novidade na própria Deus Amor, colocar as mulheres a dirigir a igreja. Mas não poderia chamar elas de pastor, apenas de dirigente. Então também tinha a possibilidade de ser dirigente, como financeira, que num dado momento, se eu não me equivoco, como eu já disse, eram homens e depois passou a ser mulheres, porque foi descoberto algumas falcatruas dos homens, principalmente naquele caso em 2000, que aquele tesoureiro foi entregar algumas supostas ilicitudes da própria Igreja de Deus e Amor para a Rede Bandeirante. O repórter era o Sandro Barbosa e o tesoureiro, agora me fugiu o nome dele. E por conta disso é que o missionário mudou todas as regras, porque é verdade, anteriormente, em 2000, eu só visitava, era criança, a igreja eu não sabia, agora que eu estou me lembrando, é verdade. Então em 2000 teve aquele obreiro lá que deu problema. E era um obreiro, não, era um pastor que era financeiro. Então em síntese era assim a Igreja de Deus Amor, hierarquicamente, e a estrutura dela. Até aparentemente tudo ok, bem organizada, com ordem, com decência, mas na prática tem uma série de coisas, né? Por exemplo, você vê claramente, isso existe em todas elas, né? Não cabe aqui estar falando só da Deus Amor. Às vezes eu fico até um pouco incomodado que muitas pessoas acham que eu estou aqui para falar da Igreja de Deus Amor. Não estou para falar mal da Deus Amor, estou falando algo que acontece de modo generalizado, praticamente todas as igrejas evangélicas, até mesmo na católica, porque tem a disputa, tem a concorrência, tem ali os egos, né? Tem aqueles que entram na obra para se aparecerem, porque querem galgar posições, querem de fato ficar ricos ou ganhar da obra, viver da obra, e são pessoas terríveis, bestas, né? Que são capazes de fazer qualquer coisa, puxar o tapete de alguém, enganar, inventar isso, inventar aquilo. Eu, como entrei no campo de obreiro, não com esse interesse de viver de obra, ficar rico, eu, na realidade, não tive muito destaque, obviamente, porque eu não me, vamos dizer assim, aderi ao sistema da ala mais progressista liberal da Deus e Amor, que estava ligado à questão, e mesmo sendo às vezes vedado isso, que estava na circular, de reteté, de revelação de voto, de oferta, de revelação, né, daquele mecanismo.
Inclusive eu tive uma repreensão de um presbítero, né, que eu posso chamar até de presbício, na sede estatual, que ele me disse, ó, desse jeito que tá fazendo não dá, tem que ser diferente, tem que ter relação, tem que ter aqui para você progredir. Quer dizer, estava me dando a dica, se eu quisesse um dia pregar, que eu nunca preguei na sede estadual, ou quisesse até mesmo ter a possibilidade de, aliás, se eu quisesse ter destaque na igreja, ou eles arranjar alguma congregação grande para mim ser pastor, tinha que ser de acordo com como eles mandavam ali, né? Porque era uma maneira de ganhar dinheiro e tal. Então isso é muito perverso. Então, veja só, eu entrei em 2008, mas eu já disse até naquele vídeo que eu não queria entrar, né? Minha vontade era cantar, me forçar, por conta, tem isso, tem aquilo. E eu entrei e tal, ok, fiz, porque também tinha condições para fazer, habilidade, estava na oração, estava no jejum, isso era praticamente impecável da minha parte, era muito zeloso. Só que eu comecei a ver bastante coisas equivocadas. Isso vai para um próximo vídeo, essa série aqui das barreiras do cooperador, né? Vai para um próximo vídeo que eu vou falar algumas coisas que eu passei lamentavelmente, né? Por conta, obviamente, de prezar a minha integridade, prezar pela minha reputação, ser honesto comigo mesmo, com a palavra de Deus e até mesmo com a igreja. Agora, se eu quisesse, né, fazer o escambau, vamos dizer assim, né, eu conseguiria com toda certeza estar muito bem, com bastante dinheiro no bolso, e aí, obviamente, até mesmo eu tinha que ser uma pessoa que não tivesse remorso ou que a consciência não pesasse, coisa essa que não procedia com a minha pessoa, tá? Tem muita história para contar, até eu vou fazer esse outro vídeo que daí vai encerrar, tá? Que é o terceiro vídeo, a parte final das barreiras de um cooperador no Deus e Amor. Vou deixar aí documentado no próprio canal, e até se alguém achar interessante para servir para sua carreira ou para entender como funciona, né? É claro que isso que eu estou falando são coisas de 10 anos atrás. Muitas coisas mudaram para melhor, outras até para pior. E aí vai depender também de denominações. Mas em síntese, boa parte, vamos dizer assim, um pouco mais da metade, ou a metade do que eu falo aqui ainda vigora, tanto na Deus e Amor e também em muitas outras igrejas ou denominações. Deixe seu like, se for inscrito no canal, se inscreva e até uma próxima. Quando você em Deus deposita sua fé, fé em Deus.